Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Computação. Nossa aula de número 15, certo? O que nós temos hoje? Nós temos nossa primeira avaliação desse trimestre. Tá? Antes de aplicarmos a avaliação, o que a gente vai ver? Nós vamos fazer uma revisão, certo? A gente vai fazer um Kahoot de revisão. Por favor, entrem no Meet, então, enquanto eu preparo aqui o Kahoot. Professor, eu também depois esperar um pouquinho, que ela esperar para entrar. Sim, claro. Já tá aqui o link, pessoal, mas vocês têm tempo para entrar e tudo mais. Não se preocupem, a gente vai começar quando todo mundo tiver logado apenas. Vocês podem editar o personagem de vocês ali e tudo mais. Primeira pergunta: em um algoritmo para fazer login, o nome e a senha que você digita são exemplos de quê? De processamento, de saídas, de entradas ou de loops? De entradas, perfeito, certo? Informações que o usuário está passando para mim. Acho que eu até tenho uma explicação, vamos dar uma olhada. Persson, Nanai, Carlinhos, Cauã e Biel. Boa. Né? As entradas são então os dados que o algoritmo precisa receber para começar a trabalhar. Perfeito. Próxima. Em um algoritmo, calcular a área de um retângulo, a ação multiplicar a base pela altura é o quê? Certo? É um processamento, é uma entrada, é uma saída ou é um início? É um processamento, certo? Perfeito. Mudou tudo aqui. Cauã em primeiro, Pelisson, Dudu, Juju e Morte Lenta. Que hardcore esse aí, hein? Processamento, então, é o cálculo ou ação que transforma as entradas no nosso resultado. Exatamente o que a gente faz ali no cálculo da área do retângulo. Próxima. Para que serve um fluxograma na programação? Para escrever o código final do programa, para representar visualmente a lógica e sequência de um algoritmo, para testar a velocidade da internet e para instalar programas no computador. Para representar visualmente a lógica e a sequência de um algoritmo. Perfeito, pô. A galera tá indo bem pra burro. Acho que eu fiz a prova muito fácil para vocês. Vamos ver. Dudu, Tucanos, Juju, Pelisson e Tubaana. Massa. Cadê o Carlinhos? Porque eu falei que o cara tinha um avatar massa, o cara caiu. Né? Nosso fluxograma, ele é então o quê? Ele é um mapa que ajuda a entender e planejar a lógica antes de programarmos. Ou mesmo, depois de programarmos, certo? É mais fácil visualizar o que está acontecendo com um fluxograma. Você tem uma visão mais geral, né? Se for uma coisa mais complexa, o nosso código. Próximo. Qual o principal propósito de uma estrutura de decisão? Se, então, se, não. É repetir um conjunto de instruções várias vezes, é permitir que o algoritmo escolha entre diferentes caminhos de execução, apenas para receber dados do usuário, garantir que o algoritmo sempre execute da mesma forma. O pessoal tá mandando muito bem, porra, eu tô orgulhoso. Tubaano em segundo, Vitão subiu também para quinto. Massa. Dudu deu uma... abriu um pouquinho, não, eu que li errado, cegueira. Tá tudo bem emparelhado aqui, né? Tá? Então, essa estrutura de decisão, certo? A decisão ela dá uma inteligência, entre aspas, ao nosso algoritmo, certo? Permitindo que ele reaja a diferentes condições. Ah, se acontecer isso, eu vou para cá. Se acontecer esse outro, eu vou para cá. Esse outro, eu vou para esse outro caminho e por aí vai. Verdadeiro ou falso? Um algoritmo para verificar se uma pessoa é maior de idade precisa de uma estrutura de decisão. É verdade ou não é verdade?
caras estão muito fera. Gol e morte lenta voltam pro top 5. Boa. Né? Eu preciso testar a nossa condição, né? A idade, ela é maior ou igual a 18. Pra seguir o caminho se for verdade. Vai seguir um outro caminho se for falso. Certo? Tava no nome C, né? Ah, estamos falando de se alguma coisa? Decisão, né? Ah, se isso, faça isso. Do contrário, faça esse outro. E por aí vai. Uma estrutura de repetição, um looping, serve para quê? Sempre terminar o algoritmo, tomar uma decisão entre dois caminhos, executar o mesmo bloco de código várias vezes, guardar dados de entrada. Hum. Executar um mesmo bloco de código várias vezes. É um looping, uma repetição, é um laço. Muito, muito bom. Vitão volta, mas tá tudo parelho aí. Ainda tá pra ganhar, todo mundo dá pra ganhar ainda. Né? Os loopings servem então para automatizar tarefas repetitivas, certo? Como contar ou validar algum dado, né? Ah, enquanto não for digitada uma informação correta, fique aqui repetindo, pedindo de novo. Perfeito, perfeito, perfeito. O que é essencial para um loop enquanto não se torne um loop infinito? Ter muitos comandos print dentro dele, não ter nenhuma variável, a condição de teste nunca mudar, a condição de teste eventualmente se tornar falsa. Ficou parelho esse, certo? Qual que era a pergunta de novo? O que é essencial para um looping enquanto não, para que ele não se torne um loop infinito? A resposta correta era que a condição eventualmente se torne falsa, certo? A gente vai dar uma olhada de volta nesse cara depois, tá? Vamos ver como é que ficou. Tubaana, excelente nome em primeiro. Vitão em segundo. Chega, chega. Apareceu acho que pela primeira vez, né? Em terceiro. Seu Paion também. Em quarto. E morte lenta continua em quinto. Boa. Né? Eu preciso que algo dentro do meu looping enquanto, certo? Precisa alterar a variável de controle, a variável do meu enquanto, para que a condição, certo, em algum momento se torne falsa. A gente vai ver isso em código, vai ficar um pouco mais claro logo mais. Próximo. Em Python, qual caractere é obrigatório no final de uma linha de comando if? É o if ou else? Eu preciso de um ponto e vírgula, preciso de uma chave, preciso de 2 pontos, preciso de um ponto final. Né? Ah, if condição o quê? É o if condição o quê? Else o quê? Né? A sintaxe do Python ele pede que eu coloque um caractere ali. Ficamos... Só uma pessoa colocou os 2 pontos. Né? A gente vai dar uma revisada nisso também, certo? Ficou entre ponto e vírgula e chaves. Curioso para ver quem que foi que acertou esta. Foi o Vitão. Boa, Vitão. Perfeito. Né? Os 2 pontos, ele indicam o início do bloco do nosso código, certo? Ah, eu tenho um if, a condição do meu if, 2 pontos para indicar que eu vou iniciar o bloco de código. O bloco de código com indentação constante, né? A mesma coisa se aplica a um é o if, a condição, 2 pontos. O else eu não passo uma condição, else 2 pontos, né? A mesma coisa, nosso enquanto, nosso while, enquanto a condição que a gente vai verificar, 2 pontos. É sempre assim, tá? Próxima. Qual operador de comparação em Python verifica se 2 valores são exatamente iguais? É um sinal de igual, 2 sinais de iguais, exclamação igual, til igual. Ficamos entre igual e 2 sinais, um sinal de igual e 2 sinais de iguais.
Eram dois sinais iguais. Morte lenta sobe, Juju sobe também. Boa. Né? Um sinal de igual sozinho, pessoal, é para atribuir um valor em uma variável. Cria uma variável, sinal de igual, um valor que eu quero colocar nessa variável. Um sinal de igual. Uma comparação de igualdade para verificar se são iguais, a gente usa dois sinais de iguais. Tá? Lembrem disso. Verdadeiro ou falso? O código de um laço while, condição dois pontos, só executa se a condição for verdadeira. Um laço, um looping, né? O que for. Sim? Verdadeiro, perfeito. Juju sobe, leão sobe também. Boa. O nosso while, certo? Ele vai testar uma condição primeiro. Se ela for falsa, logo de cara, o bloco do nosso looping nem chega a ser executado. O bloco do nosso while não é executado. A condição do while é verdadeira, vai executar o bloco do while. Né? Terminou o bloco do while, volta para o começo, testa de novo a condição e por aí vai. Última. No código x igual a 10 e while x maior do que 0, print x, o que está faltando para evitar um loop infinito? X igual a 0 no final, um comando if dentro do looping, um comando que diminua o valor de x, um print fim fora do loop. Um comando if dentro do loop, um comando que diminua o valor de x menos 1. Eu poderia ter... Não, eu não consigo ver um comando if fácil aqui dentro, tá? A resposta correta seria um comando para diminuir o valor de x, a gente já vai entender o porquê. Né? Se eu não diminuir o x, naquele exemplo nosso, o valor de x sempre vai ser 10. E a condição, que era que x fosse menor do que 0, vai ser o quê? Vai ser o x vai valer 10. Esse 10 nunca vai ser menor do que 0, certo? Vamos ter ali um looping infinito. Vamos ver, então, como é que ficou o nosso pódio. Cadê meu mouse? Aqui. Tá em terceiro lugar, Juju. Boa. Segundo lugar, Morte Lenta. Em primeiro lugar, o Vitão. Boa, pessoalzinho. Quarto, Chega. Quinto, Tubaana. Maravilha, galera. Deixa eu dar uma olhada no resultado de vocês, tá? Ver aqui como é que foram as respostas, tá? Pra ver o que vocês deram uma pecada ali. A gente já faz uma revisão, tá? Desses assuntos específicos. Alguém tem algum assunto que quer que ver, que ficou ali na dúvida na resposta, que sofreu? O que vocês me dizem? Deixa eu abrir aqui as respostas. A gente já corrige. Relatório completo. Perguntas incorretas. Muito bem. Pergunta mais difícil, né? Foi aquele caractere obrigatório no final da linha de um if, de um if, de um else. Muito bem. Vou abrir meu Visual Studio aqui para a gente dar uma olhada nessas respostas.
Para te ajudar aqui. O que você está reclamando? Deixa eu abrir um material também aqui de decisão e de repetição. Beleza, 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 beleza. Venha pra cá você. Ah, oui. Certo. Vamos ver de novo como é que a gente fazia uma estrutura de decisão, uma estrutura de repetição em Python, pessoal. Tá? Nós temos em Python para criar uma estrutura condicional, uma estrutura de decisão, certo? Mesma coisa. 3 comandos. If, tradução de if seria um se, né? Se o quê? Se uma condição que nós formos testar for verdadeira. Se ela for verdadeira, o bloco de código desse if vai ser executado. Se não for verdadeira, não vai executar, vai para o próximo bloco de código. Né? Repare, a linha do if, pessoal, termina com 2 pontos sempre, certo? E o bloco de código em si, ele precisa estar indentado com um recuo, com 4 espaços ali, tá? Com tab. A indentação é obrigatória. Não está indentado, não está mais dentro do nosso bloco de código. Por exemplo, eu tenho uma variável idade que vale 20. E eu faço uma verificação. Se a idade, o valor da variável idade, for maior ou igual a 18, o que eu vou fazer? Né? Eu vou dar um print, você é maior de idade. E repare, eu tenho aqui essa quantidade de espaço, essa indentação, esse recuo, certo? Para dizer que, olha, só vai executar esse print é maior que idade se a condição do if for verdadeira. If, a minha condição, 2 pontos. Beleza? Tranquilo esse cara aqui, pessoal? Alguma dúvida? Vocês só tinham esquecido ali um pouquinho na hora. O que vocês me dizem? De boas? Muito bem. Queria ouvir quem errou esse, né? Se bem que só uma pessoa, só o Vitão acertou o 2 pontos aqui, né? Lembrem desse cara então. Temos mais blocos na nossa estrutura de decisão, de repetição. Nós temos ainda o else, o senão, certo? O senão, ele é uma saída padrão caso todas as outras condições sejam falsas, certo? Por exemplo, eu tenho uma variável média que vale 5. E eu faço uma verificação. Se a média for maior ou igual a 6, se ela for maior ou igual a 6, eu vou dar um print. A tua situação foi aprovada, certo? Do contrário, se não o quê? Se as condições anteriores não forem verdadeiras, repare, o bloco do else, eu não passo uma condição nele. A condição para entrar nele é o quê? Que todo mundo anterior seja falso. Else 2 pontos. O bloco do meu else, certo? Vou dar um print na situação como reprovado. E ele vai cair aonde? Ele vai cair no else. Média vale 5. A média é maior ou igual a 6? Não. 5 não é maior ou igual a 6. Isso é falso. Não tem outras condições alternativas. Tem um else, cai no else. Print reprovado. E por fim, nós temos uma terceiro e último bloco aqui, que é o bloco do else, o senão se, né? O senão se são condições alternativas que eu vou testar, certo? Eu posso ter
Um ou mais blocos é o if. Ou posso ter nenhum bloco é o if. Né? É o if e else são opcionais. Ele vai testar uma nova condição para mim se a condição anterior for falsa. Certo? Por exemplo, tem uma variável temperatura que vale 22. Quem me dera tivesse 22, né? Tô congelando aqui. Trazer um aquecedor para o estúdio. Se a temperatura for maior do que 25, eu dou um print. Tá calor. Do contrário, se a temperatura for menor do que 15, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print, está frio. Está frio mesmo. Se não o quê? Se nem o if for verdadeiro e nem o else for verdadeiro, vai cair no... Perdão. Se nem o if for verdadeiro e nem o else for verdadeiro, ele vai cair dentro desse meu else. Que vai dizer o quê? Que a temperatura está agradável. Né? Nesse nosso caso, ele vai cair aonde? Quem que ele vai dar print? A temperatura é maior do que 25? Não, não é. Ela vale 22. A temperatura ela é menor do que 15? Não também. Ela vale 22. Certo? Tenho um bloco else? Tenho. As condições anteriores, todas elas foram falsas. Vai entrar no bloco do else e vai dar o print. Que a temperatura é agradável. Beleza esse cara aqui, pessoal? Estamos tranquilos? O que vocês me dizem? Me respondam aí, galerinha. Esse if é o if else. Alguém não entendeu uma linha? Alguém quer que eu repita? Alguém pensou numa situação que, opa, será que isso? Será que aquilo? Como é que a gente tá? Diga lá, Lucas. Ou levantou a mão sem querer? Muito bem, pessoal. Se ninguém se manifesta, eu vou acreditar, né, que todo mundo entendeu. Muito bem, vamos em frente, então, certo? Nós vimos ainda, então, os operadores de comparação. Isso a gente viu lá no nosso outro curso, né? Nossa outra unidade curricular de análise de projetos de sistemas, quando a gente começou a ver Python, um dos primeiros assuntos. Vamos rever novamente os operadores de comparação. Uma comparação de igualdade, se algo é igual a outro algo, são dois sinais de iguais. Uma comparação de diferença, certo? Diferente de, exclamação igual. Maior, boquinha do jacaré para um lado, né? Flecha do índio para o outro lado. Menor que, inverte, né? Isso aqui não tem muito segredo como, né? Tem que decorar mesmo. Maior igual, né? Boquinha do jacaré, sinal de igual. Menor que, boquinha do jacaré para o outro lado, sinal de igual também. Beleza? Não tendo dúvidas aqui, pessoal, vamos dar uma olhada rapidinho nas estruturas de repetição no Python. Na prova, pessoal, eu não vou cobrar de vocês símbolos de fluxograma. Ah, meu Deus, o que fazia um losango? O que fazia um retângulo? Não, certo? Isso aí é sacanagem, isso aí não tem necessidade, tá? Mas eu vou cobrar. Ah, para que serve um fluxograma? Quando é que você usa? Esse tipo de coisa. Nós vimos ainda a estrutura while no Python e enquanto, certo? Estrutura while é uma estrutura de repetição, de looping, um laço, certo? E ele vai permitir que nós executemos um bloco de código repetidas vezes enquanto uma determinada condição for verdadeira, certo? Essa determinada condição eu vou passar no meu while, né? Como que é a sintaxe? O while,
A condição que eu vou testar, isso aqui vai ser sempre um booleano, vai retornar sempre verdadeiro ou falso. 2 pontos, repare, né? Assim como no if, no else, termina com 2 pontos e o bloco de código do while, certo? Que ele vai ficar repetindo se for verdade, tem que ter a indentação, tem que ter os espaços. Tá? Um exemplo. Eu tenho uma variável contador que vale 1, e eu tenho aqui o meu bloco minha estrutura de repetição, minha estrutura while, né? While contador menor ou igual a 3. Como assim? Enquanto o valor da variável contador for menor ou igual a 3, vou executar esse bloco do while, que no caso são essas duas linhas. Eu vou dar um print no contador e eu vou aumentar o próprio contador em 1, certo? O contador vai ser ele próprio mais 1. Em algum momento, o valor da variável contador vai ser maior do que 3. Nesse momento, a condição passa a ser falsa. Sendo falsa, ele vai sair do bloco do while e vai dar aqui esse print contagem finalizada. Tá? Temos que atentar com o loop infinito. E se eu não colocasse esse contador igual a contador mais 1, o que ia ocorrer? Se eu não tivesse essa linha aqui dentro. O valor da variável contador seria 1. Contador é menor do que 3? Sim, né? 1 é menor do que 3. Dá print contador. Terminou? Volta para o começo. Contador é menor do que 3? Sim, vale 1. Ia ficar repetindo, porque o valor da variável contador não vai ser alterado. Criei um looping infinito, certo? O contador começa com 1. Vai testar se 1 é menor ou igual a 3? Sim. Vai dar um print no 1. Volta para o começo. 1 é menor ou igual a 3? Também, verdade ainda. E por aí vai, certo? Para evitar um loop infinito, é fundamental que algo dentro do meu loop modifique a variável que está sendo testada, modifique a condição que está sendo testada, certo? De forma que em algum momento ela se torne falsa e que o nosso looping possa terminar. Beleza? Nenhuma dúvida aqui na estrutura while, pessoal? O que vocês me dizem? Se vocês não têm dúvidas, galera, vocês estão dispensados para o vosso recreio, certo? Na volta, nós vamos fazer a nossa avaliação. Se alguém tiver alguma dúvida que pensou no recreio ali, né, a gente resolve essa dúvida no começo e daí a gente aplica a prova. Beleza? É agora, se ninguém tiver nenhuma dúvida, se alguém tiver alguma questão que queira revisar em último momento, fale agora ou cale-se para sempre, tá? Vamos esperar o resto do pessoal chegar aí, tem gente chegando ainda, a gente já começa. Pode colar. Eu vou deixar vocês utilizarem o Visual Studio Code, tá? Você não pode utilizar outros materiais, você não pode usar inteligência artificial, você pode usar o teu VS Code, tá? Professor Gabriel, quando você achar que chegou grande parte do pessoal, me dá um toque que daí a gente começa. Beleza, professor. Eu acho que tá só mais um. Beleza. Professor, você vai tentar usar ChatGPT? Não quer fazer, pelo menos, uma fileira de cada vez na prova? Entendi. Porque daí eles vão conversar entre si ali, depois, né? Eu acho que não tem grande diferença não, professor. Vamos tentar com todo mundo e, né, Deus dará. Muito bem. Esperar chegar esse cidadão que falta, a gente começa então, pessoal. Vamos dando uma lida aí no material, né? E a gente já começa. Perfeito. Vamos liberar a nossa prova. Deixa eu abrir aqui meu sala de aula e já libera. A prova está então liberada, pessoal. Eis o link da prova.
Caso vocês tenham dúvida em alguma questão, certo? Alguma questão que você acha que está errada, ou você acha que tem, o professor foi burro que colocou respostas iguais ali, repetidas, alguma coisa assim, me avise. Do contrário, pessoal, boa sorte, certo? Estou aqui vendo e ouvindo vocês. Perfeito, pessoal. Se todos terminaram, quanto tempo a gente tem restante? Essa aula acaba 10h50, é 10h40, 10h38. Nós não temos tempo de começar com um novo assunto, certo? O que a gente pode fazer no tempo que resta? A gente pode fazer um Kahoot se vocês tiverem interesse, certo? Estão afim, pessoal? Fazer um Kahootzinho? Ou não? Pode ser, professor. Beleza, beleza, beleza. Muito bem, deixa eu entrar aqui só, a gente já começa, faz uma coisa rapidinha. O Kahoot não é específico para vocês, tá, meus caras? Não tinha outro pronto para vocês. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de interessante para vocês. Nós podemos fazer um Kahoot da outra matéria, de uma outra matéria. Essa matéria aqui que eu criei para o pessoal do primeiro ano. Vamos ver se vocês conseguem dominar esse assunto aqui também. Para o pessoal de introdução à computação. Essa aula vai até 10h55, na verdade. Acesse esse cara aí. Vamos dar uma olhada. Sobre redes e seus componentes. O que ele diz? Uma rede que conecta dispositivos em uma área pequena, como uma casa, uma escala, é o quê? É uma rede de longa distância, é a internet, é uma LAN, uma rede local, ou é uma nuvem? Vamos ver quem lembra das aulas do primeiro ano. É uma rede local, é uma LAN, certo? Uma área pequena, uma casa, uma escola, um prédio no máximo, a gente conecta todos os dispositivos numa rede local. Vitão, Mortilenta, chega, Favarim, Leão. Boa. Próxima. A internet que conecta computadores ao redor do mundo é o maior exemplo de qual tipo de rede? Uma rede local, uma LAN, uma WLAN, uma rede local sem fio, uma WAN, uma rede de longa distância, uma PAN, uma rede pessoal. Uma WAN, uma rede de longa distância, certo? Se é uma rede para uma casa, é uma rede local, uma rede mundial, é uma rede de longa distância, faz sentido. Boa. Mudamos. Tucanos em primeiro, Vitão, Leão, Ben 10 e chega. Próxima. Qual a principal vantagem de conectar computadores em rede em um escritório? Deixar os computadores mais rápidos, aumentar o espaço do HD, melhorar a qualidade do monitor, compartilhar recursos como impressoras e arquivos. Qual deles? Compartilhar recursos como impressoras e arquivos, certo? Eu tenho uma impressora que está conectada a um cabo de rede, certo? E todos os computadores que estão ligados nessa rede, que também estão nessa rede local, certo? Podem acessar essa impressora e imprimir nela.
A mesma coisa com arquivos, posso compartilhar arquivos entre diferentes computadores na minha rede local. Próximo. Vitão volta para liderança, chega, Cauã, Gabi, Mari. Boa. Qual componente de rede conecta a sua casa, a LAN, com a internet e direciona o tráfego de dados? É um switch, é uma placa de rede, é um roteador ou é um cabo de fibra ótica? É um roteador. Boa, galerinha, certo? O cabo de fibra ótica, ele vai conectar, certo? O nosso equipamento, o nosso roteador em casa, até a empresa internet que a gente contrata, que daí vai se conectar, né, com outras redes na internet, tá? Mas o dispositivo, certo, componente da nossa casa, que vai se conectar com a internet é o roteador. Muito bem. Opa. Não temos alterações. Muito bem. Quinta. Dentro de uma LAN, qual o dispositivo mais usado para conectar vários aparelhos com cabo e distribuir dados entre eles? Nós temos um roteador, e essa é a sua função principal. É um switch, é um modem ou é um ponto de acesso? Ficamos equilibrados. Ficamos entre roteador e modem, mas a resposta correta era um switch, certo? Um switch é um aparelho, né? Então, que vai conectar vários computadores, certo? Via cabo em uma rede local e vai distribuir os dados entre eles, certo? O teu roteador em casa, ele pode ter uma funcionalidade de switch, é comum que ele tenha. Na parte traseira dele, ele vai ter ali 3, 4 portas com uma cor diferente, certo? Que lá é um switch local. Aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem um switch dedicado. Eles têm 24 portas, certo? Para conectar todos os computadores daqui. Gabi, Morte Lenta e Mari subiram. Vitão e Chega continuam no topo. Boa. Sexta. Qual é o nome do cabo mais comum para conectar computadores em uma rede local, uma LAN? É um cabo HDMI, é um cabo de energia, é um cabo de par trançado, Ethernet ou um cabo USB? Qual será? É um cabo de par trançado, um cabo Ethernet. O cabo HDMI, que alguns votaram, ele é para quê? Para transferir imagem, vídeo, certo? O cabo HDMI é o que você liga no teu monitor, na tua TV, certo? Para conectar computadores em uma rede local, um cabo de par trançado, um cabo de rede, um cabo Ethernet. Gabi continua on fire, 6 seguidas. Morte Lenta, Vitão e Chega sobe. Mari em quinto. Penúltima. A tecnologia que permite a criação de redes locais sem uso de fios é chamada de Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet ou 5G? Chega no final, penúltima questão. E a resposta correta é Wi-Fi. O Bluetooth você pode utilizar para conectar um aparelho diretamente ao outro, certo? Mas você não consegue criar uma rede de aparelhos conectados sem fio. Para isso você precisa de um Wi-Fi, né? 5G é uma tecnologia para nós nos conectarmos na internet sem fio, mas ele não cria uma rede, certo? A rede é com Wi-Fi. Não tivemos alterações. Mari continua on fire. 7. E a última. Para um computador se conectar a uma rede com fio ou sem fio, ele precisa de um componente chamado de uma placa de som, uma placa de rede, uma placa de vídeo, uma placa-mãe. Tá tranquilo aí essa resposta, né?
A resposta correta era uma placa de rede. A placa-mãe, muitas placas-mães têm uma placa de rede integrada, certo? Mas a resposta correta que eu estava esperando aqui seria a placa de rede. Muito bem. Vamos ver o pódio. Terceiro lugar, o Vitão. Boa. Segundo lugar, a Gabi. E em primeiro... Morte Lenta. Boa, veio de trás e ganhou. Quarto, Chega. Quinto, a Mari. Perfeito, galerinha. Gostei de ver. Boas respostas. Pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Semana que vem nós não vamos ter esta aula, certo? Semana que vem é recesso, quinta é feriado, vocês estão de boas, né? Na outra semana nós vamos ter uma recuperação desta prova. Beleza? No mais, seria isto, pessoal. Falou, até mais. Tchau!